nada devemos a ninguém, senão que amemos uns aos outros, porque aquele que ama a outro tem cumprido a lei. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amor, esta é a herança, esta é a natureza do eu que somos. Visto que eu e meu Pai somos um, toda a minha confiança está nele, no eu que eu sou, na consciência que eu sou, na consciência que abrange o infinito em si mesma. Estou consciente através da visão, audição, paladar, tato e olfato. Estou consciente através do pensamento. Eu sou a própria consciência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. E a maneira de compartilhar que o mestre Gualberto tem é particular dele, diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre compartilha esse estado de presença com uma linguagem peculiar. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão do pensamento. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? Ô Gilson, todo esse contato que nós temos com a vida são contatos que deixam em nós registros de experiências. Quando, por exemplo, eu conheço você, no primeiro contato, você me diz o seu nome e eu digo o meu nome. A partir desse momento, nós temos um conhecimento um do outro. Esse conhecimento é o contato com a experiência. Esse assunto, pensamento, é um assunto bem interessante e de grande relevância para a compreensão da beleza da vida, da totalidade da vida. Porque é exatamente a não compreensão do que é o pensamento que nos coloca dentro da vida, nesta existência, em uma posição onde todo tipo de equívoco, de confusão, de desordem acontece. Nós não temos uma intimidade com essa questão, que é a questão do pensamento. Esse contato que eu tenho com você, a partir dele eu tenho agora o seu nome. Eu tenho agora a forma do seu rosto. Quando me encontrar com você novamente, eu tenho o seu nome, eu posso lhe reconhecer, porque o seu rosto, de alguma forma, foi registrado aqui. Nesse instante, nós estamos lidando, na experiência, com a presença da memória. A memória é um elemento muito interessante para ser estudado. Como se processa a memória em nós? A memória presente em nós, ela é carregada de imagens, de cores, sons, timbres, formas, palavras. E tudo isso envolve a presença do pensamento. Assim como também de sentimentos, emoções, sensações, o modo de perceber, tudo isso envolve memória.
lembrança, recordação. Assim, a compreensão da verdade sobre o pensamento nos coloca numa ciência de como isso se processa dentro de cada um de nós de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. É exatamente a não ciência disso, esta não compreensão de todo esse processo dentro de nós, que está nos colocando dentro de uma condição onde não temos clareza de como lidar com o pensamento. Portanto, com a memória, com a recordação, com a lembrança. E qual é o resultado disso? E por que há esse equívoco, essa confusão, esse problema dentro de todos nós? Porque não saber lidar com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, nos coloca em uma identificação com todo esse processo. Nós não temos claro discernimento daquele pensamento em nós que é funcional e prático, daquele pensamento em nós que é inútil, desnecessário e disfuncional, gerador de conflitos, problemas, desordem. Vamos colocar isso aqui de uma forma simples para você compreender. Ontem você me ofendeu, ontem você me magoou, ontem você me entristeceu. Esse estado está presente. E ele aparece como uma reação que vem do passado, que vem da memória, quando eu te encontro de novo. Esta qualidade de pensamento e sentimento está produzindo uma separação entre eu e você. Um estranhamento, uma divisão, um conflito, um sofrimento. Então, a não compreensão do modelo do pensamento, do que o pensamento representa, nos coloca em uma condição onde o sentido de um eu experimentador, que está sempre vindo do passado, está constantemente aparecendo dentro das nossas relações. Esse é o problema. O problema criado, sustentado pelo pensamento. Quando ele cria uma identidade que é o eu, que é o ego, que é esse mim, que é esse sentimento de pessoa. Podemos ter um contato com a vida nesse instante, livre desta condição psicológica de modelo de pensamento. Esse modelo de pensamento, esta qualidade psicológica de pensamento, está girando em torno de um centro, que é esse mim, esse eu, esse ego, esse pensador. Podemos nos livrar desse pensador, deste ego, deste eu, para termos um contato com ele ou ela sem o passado. Essa é a beleza da compreensão sobre o que é o pensamento. Aqui juntos nós estamos investigando a possibilidade de uma vida livre do ego, de uma vida livre desse eu, desse pensador, e, portanto, de uma vida livre do pensamento. Nós precisamos do pensamento prático. A lembrança do seu rosto é uma memória de pensamento. O seu nome é um pensamento, como uma memória aqui. Mas por que preciso ter uma imagem psicológica sobre quem você é? Por que preciso ter uma imagem psicológica de quem eu sou? Veja, essa imagem, ela não é real. Nós estamos lidando com uma construção de autodefesa, de autoproteção psicológica. Essa é a vida da ego-identidade.
Aqui juntos nós estamos investigando como eliminar das nossas vidas exatamente essa ilusão. A ilusão de uma particular vida para esse centro, para este pensador, para esse experimentador, para esse elemento que está sempre vindo do passado, para lidar com o momento presente a partir da memória. Nós precisamos da memória técnica, da memória objetiva, da memória prática para lidar com assuntos objetivos, práticos na vida. Fazer um bolo requer conhecimento, requer experiência. Conhecimento, experiência, memória, lembrança. Essa é a presença do pensamento. Mas em nosso contato com a vida como ela acontece, nós temos amigos e inimigos. Temos pessoas de quem nós gostamos e outras que não gostamos. Nós temos esse gostar de nós mesmos e esse não gostar de nós mesmos. Os diversos estados criados pelo pensamento, girando em torno desse centro que é o eu, está alimentando em nossas vidas, nesta particular vida, estados de sofrimento. O que será a vida livre desta particular vida, que é a vida do eu, que é a vida do ego? O que será a vida livre desse modelo de pensamento que vem do passado? Esse sentido do eu, ele está se sustentando nesse padrão de pensamento, nessa forma de pensamento. Eu tenho chamado esse modelo de pensamento psicológico. Nós estamos vivendo dentro de uma memória psicológica. Nós não estamos no contato com a vida como ela acontece. Nós estamos vivendo dentro de um movimento centrado neste eu, nesta imagem que o próprio pensamento tem construído sobre quem nós somos, sobre o que é a vida e sobre quem é o outro. A eliminação desta qualidade de pensamento psicológico, a eliminação desta autoimagem, é o contato com a vida livre do passado. É a resposta para esse momento livre do modelo do pensamento. A vida é algo aqui e agora, quando o ego não está, quando o sentido desse eu não está mais presente. E há na vida, nesse instante, a presença da beleza, a presença da verdade, a presença do amor. Eu me refiro dentro das relações, da relação com ele ou ela, da relação com o momento presente, da relação com a vida como ela acontece, desta relação com nós mesmos. É aqui que temos o fim para o sofrimento, o fim para a confusão, o fim para a violência, o fim para o medo. Uma vida real é uma vida em Deus. Uma vida em Deus é uma vida livre do eu. Não existe qualquer separação entre a realidade que é a verdade divina e a verdade do seu ser, quando o pensamento não está. Assim, a aproximação do pensamento é algo inteiramente livre, quando esse eu não está mais presente. Então, para objetivos práticos, lá está o pensamento, mas não para esse contato com a vida, para esse contato com a totalidade da vida, com a vida como ela acontece. Não precisamos aqui do passado, não precisamos aqui do experimentador, não precisamos aqui do pensador.
Assim estamos diante da beleza da vida, da beleza da verdade divina, quando o pensamento não está. Então estamos diante da beleza da vida, da beleza de Deus, da beleza deste ser, quando o pensamento não está. Na consciência que eu sou, estão envolvidos todo o universo e todos os mundos por vir, pois a consciência que eu sou e a consciência que Deus é são uma e mesma consciência. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que Deus é como consciência, eu sou como consciência, pois eu sou o eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Se podemos ver o eu do ser individual, a consciência, o ser incorpóreo espiritual, estamos vendo Deus, aquele eu que é um com o Pai. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão do despertar espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar espiritual? A verdade da vida como ela acontece. A presença da vida sem esse elemento, que é o pensador, que é o experimentador, que é esse que olha a partir de um lugar e observa a partir dos critérios que tem, das avaliações, dos julgamentos, das comparações. O contato com a vida sem alguém se vendo como um elemento separado da vida. O contato com o outro sem esse sentimento de separação, onde está presente a liberdade da compreensão, da inteligência dentro das relações. Esta é a verdade desse florescer divino. As pessoas têm chamado de o despertar espiritual, mas aqui se trata desse natural estado de ser, livre da ilusão de uma identidade presente, que é esse mim, esse sentimento eu. Eu tenho chamado esse estado de estado natural. Alguns chamam de o despertar espiritual, iluminação espiritual. A compreensão da vida como ela acontece. A ciência de que a única realidade presente não é alguém separado do sentimento, separado da emoção, da sensação, do pensamento, separado do outro. A realidade da vida é a realidade de ser, é a realidade de Deus. Na Vedanta, na Índia, os antigos sábios chamavam esse estado de ser, consciência, felicidade. A natureza deste ser é consciência. A consciência deste ser é felicidade. A felicidade é esta consciência. A realidade sobre você é algo que não está dentro desse contexto de modelo que no pensamento nós conhecemos. Os nossos pensamentos, eles lidam com experiências reconhecíveis da memória. Tudo que o pensamento identifica está dentro da limitação da memória. A realidade divina não é parte do passado. É algo que não faz parte do tempo.
Passado é a memória. A memória é algo dentro do tempo. O pensamento é algo dentro do tempo. A realidade é algo fora do tempo. É algo fora do conhecido. Se aproximar desse instante livre do passado, dessa noção de presente e futuro, de toda essa noção de pensamento, esta é a aproximação com esse instante da vida como ela é, onde não há nela qualquer divisão, qualquer separação. Um encontro com esse momento é um encontro onde, nesse encontro, não fica esse eu. Essa realidade assume o espaço. Essa realidade é este ser. Essa é a verdade sobre você. Quando há esta realidade. No pensamento, o pensamento tem construído uma verdade sobre quem nós somos. Livre do pensamento, nós temos a verdade como ela é. A realidade sobre você é a verdade livre do pensamento. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza da inteligência. Essa é a natureza divina. Que é felicidade, consciência e ser. É o que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros. Assumir a verdade desse despertar espiritual, desta iluminação espiritual. Realizar isso nesta vida é a única coisa. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo real e sincero em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana no formato online, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais grandioso e revelador. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia na sua presença. E nesse campo de energia, a gente acaba entrando de carona por estar na sua presença, e nessa carona, a gente acaba entrando de forma natural e espontânea no estado meditativo, silenciando nossas mentes. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.